Imagine se você fosse chamado para cuidar de uma fazenda isolada, longe de tudo e todos. Um lugar onde o silêncio é tão pesado que parece engolir seus pensamentos. Mas, à medida que a noite cai, coisas estranhas começam a acontecer. E o que parecia ser uma simples tarefa se transforma em um pesadelo que você jamais imaginaria. O que aconteceu naquela casa? O que se esconde na escuridão? Fique comigo até o final e descubra. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, mas essa história me faz duvidar de tudo o que sempre achei que sabia. Tudo começou quando fui chamado para cuidar da fazenda de um amigo, o Carlos. Ele havia se mudado para a cidade e precisava de alguém para ficar no lugar durante um mês. A fazenda ficava afastada, no meio do mato, uma casa grande e velha com um terreno enorme e uma enorme plantação de café que dava trabalho. O primeiro dia foi tranquilo. A casa estava em silêncio, exceto pelo som ocasional de algum animal nas cercanias. Durante o dia, eu cuidava do gado e da horta, e à noite me retirava para dentro de casa. Não demorou muito para que começasse a sentir uma certa estranheza na casa. Não era algo físico, mas uma sensação de desconforto no ar. A sensação de ser observado, algo que não fazia sentido, pois eu estava sozinho. Na terceira noite, já começava a me acostumar com o isolamento, embora o clima fosse opressor. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouvi um rangido vindo do andar de cima. Pensei que fosse o vento, mas o som não parou. Eram passos, passos lentos e pesados. Eu imediatamente parei o que estava fazendo, meu coração disparando. Tentei convencer a mim mesmo que fosse apenas a madeira antiga da casa. Mas a verdade é que algo me dizia que eu não deveria subir lá. Decidi ignorar e fui dormir. Mas algo aconteceu enquanto eu tentava pegar no sono. Eu ouvi uma batida suave na porta do meu quarto. Fui até a porta e, quando a abri, não vi ninguém. Só o vazio da casa, as sombras dançando nas paredes à luz da vela. Mas, ao olhar para o lado, vi uma cadeira de balanço na sala, que estava se balançando sozinha. Tentei racionalizar tudo aquilo. É só o vento, dizia para mim mesmo. A casa é velha, tudo pode render. Mas o medo estava se alastrando. A cada noite, os sons aumentavam. Às vezes, eu ouvia sussurros, outras vezes, o som de móveis sendo arrastados. Eu já estava começando a perder o sono, inquieto e agitado, até que uma noite, no meio de um pesadelo, acordei com uma sensação de frio extremo. O quarto estava gelado, e as paredes pareciam pulsar com uma energia estranha. Foi então que vi. Na porta, de pé, estava uma figura. Uma mulher. Sua pele era pálida como cera, e os cabelos, longos e negros, caíam sobre seu rosto. Ela me olhava fixamente, sem emoção. Eu não conseguia me mover. O medo era tão grande que meu corpo parecia paralisado. Ela não disse nada, apenas me observou com aqueles olhos vazios, como se estivesse me julgando. Quando finalmente consegui me mover, a figura desapareceu. O quarto voltou à temperatura normal, mas o peso da presença ainda estava no ar. Eu sabia que não estava mais sozinho naquela casa, e isso me aterrorizou mais do que qualquer coisa. Nas noites seguintes, os fenômenos aumentaram. Eu podia ouvir passos ao redor da casa, batidas nas paredes, e o som de alguém chamando meu nome baixinho. Eu procurei por toda parte, mas nunca encontrei nada. Até que, certa manhã, ao fazer uma inspeção na casa, encontrei um antigo diário escondido entre as tábuas do chão. O diário pertencia a uma mulher chamada Elisa, que morou naquela casa anos antes. Li com rapidez, e a história que encontrei me gelou os ossos. Elisa havia sido a esposa do antigo proprietário da fazenda, mas ela desapareceu misteriosamente uma noite. Os moradores locais disseram que ela foi vista pela última vez no corredor de cima, chorando. Eles suspeitavam que ela havia sido enterrada ali mesmo, sob a casa, após uma briga com o marido. O diário mencionava uma série de eventos perturbadores, como vozes sussurrando à noite e uma presença maligna que não a deixava em paz. No final do diário, uma última entrada me fez gelar. Eles estão voltando para me pegar. Eu vejo seus olhos em todos os lugares. Não sei por quanto tempo mais vou aguentar, mas sei que não vou sair viva daqui. Eu sabia que algo estava errado. Elisa não havia partido. Ela estava lá, ainda,
em algum lugar naquela casa, esperando, talvez, por uma companhia. Mas eu não queria ser essa companhia. Naquela noite, não consegui mais ignorar. Corri para a cidade, sem olhar para trás. Até hoje, não sei o que aconteceu com a casa ou com o espírito de Elisa. Mas uma coisa eu sei, nunca mais volto àquela fazenda, e por mais que as noites na cidade me pareçam tranquilas, posso jurar que, sempre que estou sozinho, ainda ouço os sussurros dela, chamando o meu nome. Quando decidi deixar São Paulo para trás, achava que uma vida pacata no interior seria o que eu precisava. Comprei uma pequena fazenda em Mato Grosso do Sul, um lugar isolado, longe de tudo. A ideia era simples: trabalhar na terra, ter animais, fazer meu próprio alimento e viver em paz. Mas a paz logo se tornou algo fugaz, e a terra onde eu pisava parecia guardar segredos que não consegui desvendar. Nos primeiros dias, a fazenda parecia ser perfeita. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos pássaros e o farfalhar das folhas. A casa, antiga, tinha uma aparência aconchegante. Mas logo comecei a perceber algo estranho. Durante a noite, eu ouvia barulhos vindos do andar de cima. Era como se alguém estivesse andando por lá. Mas, quando subia, não havia ninguém. Só o silêncio vazio que parecia ecoar pelo resto da casa. Na segunda semana, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Eu estava no celeiro, verificando o gado, quando vi uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Pensei que fosse algum animal, mas, quando fui até lá, não encontrei nada. A sensação de estar sendo observada se intensificou. Eu não estava mais sozinha na fazenda, mas não sabia quem ou o que estava me vigiando. Foi então que conheci o senhor Renato, um vizinho que morava em uma fazenda próxima. Ele era um homem calado, de poucos amigos, mas sabia muito sobre a história da região. Quando falei sobre os barulhos e a sensação de estar sendo observada, ele me olhou com um olhar pesado e disse: "Essa fazenda tem história, moça. Muitos desaparecimentos aconteceram por aqui. E a família que morava lá, bem, eles tinham segredos que não estavam prontos para serem revelados." Aquelas palavras me assustaram, mas não queria acreditar. Fui embora, tentando deixar aquilo para trás. No entanto, a curiosidade começou a me consumir. O que Renato queria dizer com os segredos? O que tinha acontecido com os desaparecimentos? Foi nessa mesma noite que encontrei algo que mudou tudo. Durante uma limpeza na biblioteca da casa, uma velha prateleira se soltou, e um livro caiu no chão. O livro estava empoeirado e parecia antigo. Ao abrir, vi que ele estava cheio de anotações feitas à mão, escritas com uma caligrafia que parecia desesperada. Era o livro obscuro. As páginas narravam a história de uma antiga família que vivia na fazenda, com detalhes perturbadores sobre rituais secretos, desaparecimentos misteriosos e uma maldição que perseguia os moradores da casa. Quem entra nessa casa nunca mais sai. A terra que pisa em nossas raízes pertence a algo mais, algo que não podemos ver, mas sempre sentimos. Os desaparecidos não vão para o além, eles ficam esperando. Aquele livro não só me arrepiou, como me fez questionar tudo o que sabia sobre o lugar. A história da família que morava ali antes de mim estava repleta de tragédias. Pessoas sumiram sem explicação, e algumas das vítimas pareciam ter deixado vestígios de suas almas. O livro mencionava uma maldição, e logo percebi que a fazenda era uma prisão, algo que prendia as pessoas e as fazia desaparecer, como se estivessem sendo consumidas por uma força invisível. Naquela noite, algo mudou. Eu acordei no meio da madrugada com um som familiar, passos pesados vindos do andar de cima. Mas desta vez, havia algo diferente. As portas começaram a bater, como se algo estivesse tentando me chamar. Corri até o andar superior, e lá, no corredor, uma sombra se formava. Era uma figura que se movia de forma errática, como se estivesse tentando se libertar de algo. Senti um arrepio no corpo inteiro quando a figura se virou para mim. Era um rosto pálido, deformado pela dor, com olhos que pareciam vazios, como se estivessem me olhando através de um véu. A sombra falou, sua voz ecoando como um sussurro distante. "Você é a próxima." Eu não consegui mais ficar na fazenda. Não consegui mais ignorar os sinais. O livro obscuro revelava apenas uma parte da história, mas havia algo mais profundo,
algo que eu não estava preparada para entender. Quando tentei sair, as portas da casa estavam trancadas. Algo me mantinha ali, e eu sabia que a única maneira de escapar seria enfrentando o que estava à espreita nas sombras. Deixei a fazenda, e embora agora eu viva longe de lá, os ecos daquilo que vi continuam comigo. O livro nunca foi encontrado novamente, e a casa permanece lá, com seus segredos enterrados nas sombras. Se você for até lá, tome cuidado, pois algo ainda espera por aqueles que ousam descobrir a verdade.